Aqui estamos, na página do Facebook do Verdade e Luz, Centro Espírita Verdade e Luz, Rio Claro, hoje com a presença muito querida do amigo Arthur Valadares, um grande trabalhador aí, estudioso da doutrina, estudioso do Evangelho. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, meu amigo, é uma alegria imensa a gente ter essa oportunidade de estarmos aqui conversando sobre o Evangelho, relembrando lá, né, os nossos estudos no NEP Paulo de Tarso, aqueles momentos muito agradáveis em que, em torno do Evangelho, vários corações ali reunidos, a gente podia conversar sobre essas palavras de vida eterna. Que o Mestre possa nos inspirar, que as nossas reflexões e o nosso bate-papo possam inspirar também e estimular a outros corações a essa busca pelos tesouros do Evangelho. Muito bom. Nós já estamos aqui, Arthur, com bastante gente na sala, viu? Acho que já chegaram antes da gente aqui. Então, nós temos aqui a Rúbia, o Sérgio, boa tarde para a Rúbia, para o Sérgio, Raquel, Marcelo Seron, Wagner, Ana Lúcia, Rosana Viana, a Maria, minha cunhada, Rúbia, Rodrigo Melo, com a Virgínia, querida Virgínia, que você também conhece o Rodrigo, né? O Arthur já esteve lá na nossa casa fazendo a palestra de aniversário do ano passado. O Anselmo, olá, Arthur, hoje consegui chegar cedo para sentar na primeira fila do auditório. É isso aí. Bom, mas, Anselmo, isso já não é um ensinamento do Evangelho. Cristo fala para que a gente se assente nos últimos lugares, viu? A Vânia, grande amigo, muita paz. Muito bom. Vamos iniciando, então, com uma oração, como costuma, para que nós nos conectemos, né? Então, eu peço para que todos se conectem na figura excelsa do nosso Mestre Jesus, visualizando o seu olhar compassivo, amigo, acima de tudo amigo, companheiro, nos envolvendo na luz e em seu amor. Que possamos nós sairmos aqui dessa ambiência mais terrena para nos elevar um pouco mais e adentrarmos todos numa sala virtual de luz, de muita reflexão, para sentirmos mais de perto o Evangelho nessa tarde. Que assim seja. Bom, nós vamos começar hoje, né? O tema é o espírita. Como que é o tema, Arthur? É o espírita diante do Novo Testamento, ou o Novo Testamento espírita, né? Se eu não me engano. Exato. Então, e nós vamos começar aqui com uma definição do próprio Emmanuel, no livro Consolador, no item, né, no capítulo 3, que fala das religiões, ele fala lá do Antigo Testamento, no 3.1, e no 3.2 fala do Evangelho, e abre com a seguinte questão, a pergunta que foi feita para ele: se devemos considerar o Velho Testamento como a pedra angular da revelação divina, qual é a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? E Emmanuel nos traz: o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina, o Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, deveria ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo ao aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito, o que, em outras palavras, também traz a tal da reforma íntima, tão falada por Kardec e pelos espíritas, né? Então, a partir dessa reflexão, Arthur, fala um pouco da sua experiência nos estudos do Evangelho. Muito bacana você lembrar essa reflexão logo de início, amigo, porque ela traz um entendimento muito importante que a doutrina espírita, enquanto Evangelho redivivo, visa resgatar também, trazendo de volta, né, aquela essência do ensinamento do Cristo, que ao longo dos séculos foi sendo, digamos assim, encoberta pelas nossas interpretações humanas e tudo mais. Porque ao longo dos séculos, nós meio que apartamos essa adesão ao Evangelho, essa adesão ao Cristo, da operação em nós, né, desses valores do Evangelho. Até talvez pela falta de alguns conceitos-chave, como por exemplo a reencarnação, em pensando que nós temos, né, uma vida só, uma existência só, parecia aos teóricos, aos teólogos de outrora, muito difícil conceber que o Evangelho fosse de fato algo a ser praticado. Como chegar nesse nível de vivência se nós temos só alguns poucos anos, né? Então, e também por uma série de interesses e tal, a gente meio que apartou
a ideia do evangelho, da salvação, por exemplo, que é um conceito central na teologia clássica, na teologia tradicional, né? Dessa operação da criatura. Então, bastaria aí uma série de elementos exteriores de fé, a adesão verbal ao Cristo, né? O entendimento de que o Cristo é o Salvador, e então estaríamos já salvos. E aí a gente criou esse apartamento, esse distanciamento, né? Entre o Evangelho e essa ação, essa edificação que nos cabe realizar, como diz Emmanuel, dos valores do Evangelho no solo, no terreno do Espírito. Algo que está presente no Evangelho. O próprio Paulo, por exemplo, que muitas vezes é tomado como aquele que justifica, então, essa ideia de que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas, né, somos salvos por essa adesão, então Deus haveria de nos salvar, ou Cristo com a expiação que ele fez por nós. Paulo mesmo vai dizer em Filipenses, operai a vossa salvação. Então, é interessante essa comparação que Emmanuel faz, o exemplo que ele traz de uma edificação, porque traz essa ideia de fato, cabe a nós, com os recursos recebidos do Evangelho, entendendo-nos agora também como espíritos imortais, né, com uma série de existências no plano material, mas aqueles que somos chamados a, então, incorporando encarnação por encarnação e também no mundo espiritual, esses tijolos desse edifício da nossa iluminação, desse edifício da nossa construção como espíritos imortais e espíritos cada vez mais adiantados, né, cada vez mais conscientes na jornada evolutiva. Então, acho que esse é um ponto importante quando a gente fala de estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Essas algumas mudanças fundamentais que o Espiritismo vai nos apresentar em relação à nossa postura perante o Evangelho, né? Somos convidados a receber esses elementos que o Evangelho nos traz, entender o cerne da proposta moral do Cristo, para então dinamizar isso na nossa existência, para então concretizar isso na nossa existência. Então, um Evangelho que precisa ser realmente aplicado, né? Então, na proposta dos NEPs, por exemplo, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, alguns chegaram até a propor Núcleo de Estudos e Práticas do Evangelho, justamente para frisar essa importância de que esses estudos levassem, e essa é, no fundo, a finalidade de entender melhor o Evangelho para melhor poder aplicá-lo no dia a dia. Ali, viu, Arthur? Diga. Não, com licença, só um minutinho. Aliás, se entender totalmente o Evangelho e não aplicar, é porque ainda não entendeu, né? Sim. Se ficar na superfície do entendimento teórico, ainda não entendeu o Evangelho. A gente, por muitos séculos, né, a gente se cristalizou nesse ambiente puramente cognitivo, racional, acerca do Evangelho, de raciocínios, de esforço intelectual, julgando que estávamos, de fato, penetrando a fundo, né, nas lições de Jesus, sem entender que, para consolidar, de fato, o entendimento, isso precisa chegar até o plano da prática, né, porque a gente só efetivamente fortalece, consolida um conhecimento quando ele se traduz também em realização em prática, porque então você conhece uma série de nuances que o estudo teórico não te proporciona. Mas ao longo dos séculos, esse foi um caminho que nós percorremos muito, né? Desse processo meio que estanque de estudo teórico e racional acerca do Evangelho, sem levá-lo a uma prática mais efetiva. Aí a gente lembra aqueles 4 passos, inclusive, de Alcione, né? O Evangelho precisa ser conhecido, meditado, para que então possa ser sentido e, por fim, isso resulte na vida. Os 4 elementos, os 4 passos que Alcione nos propõe. Mas Emmanuel vai reforçar mais uma vez essa ideia do estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, esse enfoque que deve conduzir à ação e a uma aplicação prática na vida, quando ele vai produzir o primeiro livro propriamente ali de comentários ao Novo Testamento, que abre a chamada coleção Fonte Viva. Ele já havia trazido algumas mensagens de comentários na revista Reformador, mas a primeira obra propriamente dedicada a comentários ao Novo Testamento é a obra Caminho, Verdade e Vida, que faz parte de uma coleção maior, né? Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Ceifa de Luz. E aí depois nós temos outras,
Livro da Esperança, que é um comentário tanto do Evangelho segundo o Espiritismo quanto do Novo Testamento, Bênção de Paz, temos algumas outras obras, mas no prefácio do Caminho, Verdade e Vida, cujo título é Interpretação dos Textos Sagrados, é uma mensagem muito bonita em que ele traz aí todo esse espírito desse seu projeto. Né? Emmanuel escreveu muitas obras, né, de filosofia à luz da doutrina espírita, de história à luz da doutrina espírita, Caminho da Luz, por exemplo, as obras mais filosóficas, ele tem a obra Emmanuel, que é a primeira obra que ele escreve, poderíamos citar aquelas de comentário à codificação, né? Religião dos Espíritos, Justiça Divina. Os romances históricos que não são romances. Os romances históricos que não são romances, né, propriamente, só apenas, né? Mas obras doutrinárias de uma riqueza fantástica, enfim. Mas o grande projeto de Emmanuel é, sem sombra de dúvidas, o comentário, ou os comentários do Novo Testamento, né? Ou seja, esse estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. E nesse prefácio, então, dessa primeira obra, ele deixa claro para nós qual é esse grande objetivo dele. Quando ele diz que no verdadeiro entendimento do Evangelho não se concebe mais essa linha divisória entre templo e oficina, que ao longo dos séculos nós criamos, né? Nós tínhamos lá o templo, seja para as manifestações de adoração exterior, ou seja para os estudos, né, teóricos acerca do Evangelho, as concepções teológicas, e isso tudo estava muito distante, muito bem separado da vida, do restante da vida. É o sagrado e o profano com um muro muito bem estabelecido ao longo de séculos. E ele então diz, olha, o Cristo, na ideia lá original, essencial do Evangelho, bem como os primeiros seguidores, não estabelecem linhas divisórias. E a doutrina espírita, em resgatando esse estudo, quer justamente remover essas linhas divisórias para que o Evangelho passe a ser agora elemento de orientação para tudo que nós fazemos. Seja na profissão, seja no cargo que a gente vem exercer, não no sentido de impor uma visão aos outros, mas esses valores éticos, morais, que o Cristo representa e vive, passam a ser norteadores de toda a nossa vida, no lar, na rua, no trabalho, seja onde for. O amor, o bem, a humildade, a misericórdia, a indulgência passam a ser esses grandes princípios norteadores. Então, Emmanuel, ele entende esse estudo do Evangelho com esse propósito, remover essas linhas divisórias e fazer da nossa vida, né, ou de todo mundo ao mesmo tempo, oficina e altar de adoração a Deus. Arthur, e é interessante que esse muro que foi construído foi pela nossa invigilância e teimosia, porque desde o princípio essas lições estavam claras, e já lá em 1200, lá Francisco de Assis falando, né, tome cuidado com a sua vida. Talvez seja ela o único evangelho que as pessoas leiam, né? Então, não é a sua pregação, não é o que você fala do evangelho, mas com a sua vida, com os seus atos cotidianos. Então, aí dilui totalmente essa questão do profano e do sagrado, quer dizer, a vida deveria ser sagrada em si, todos os aspectos dela, né? Todos os aspectos da vida deveriam ser feitos à luz do evangelho. Exato, amigo. Até porque, né, isso passa pelo entendimento do que é o Evangelho, propriamente, que às vezes a gente pensa que a gente às vezes confunde assim, né, o Evangelho com o Novo Testamento. O Novo Testamento claro que ele, num certo sentido mais filosófico, ele pode ser associado aí ao Evangelho. Mas se a gente pensar no Novo Testamento, o livro, os textos, o conjunto de livros, 27 livros que formam o Novo Testamento, às vezes a gente acha que isso é o Evangelho, quando, na verdade, o Evangelho é um modo de vida que foi expresso pelo Cristo em tudo que fez, em tudo que falou, um modo de vida de um espírito, no caso, um espírito puro, um modo de vida em perfeita sintonia, em perfeita integração com as leis divinas. É aquilo que Jesus diz, não vim destruir a lei, mas cumpri-la. O verbo grego utilizado pelo mestre é plerothai, que significa preencher. Então, eu vim preencher a lei. É bonito isso. É como se Jesus dissesse assim, eu vim dar alma à lei. Eu vim mostrar o que é a lei vivida, o que é a lei viva,
que é a ideia que também João, de maneira muito feliz, traz, né? Logo na abertura do seu evangelho, quando ele trabalha aquele conceito do verbo, né? O Cristo como esse verbo que se fez carne. Então, o verbo, logos, é uma expressão grega, né, muito conhecida da filosofia, usada para várias coisas, para razão, para raciocínio, para intelecto, para palavra, para verbo, enfim. Mas o verbo, ele define esse pensamento divino, né? Esses propósitos divinos. E o Cristo, ele corporifica isso. Então, quando João diz que o verbo se fez carne, ele não está falando só que Jesus encarnou. Ele está falando que existiu um ser que corporificou esses desígnios divinos em sua totalidade, que exemplificou em sua totalidade a vontade divina, a expressão divina. Como Kardec mais tarde vai dizer na Gênesis, né? Ele era o médium de Deus, propriamente. Então, por meio dele, Deus falava, Deus agia. Então, o Evangelho é isso. Ele não é o conjunto de textos, ele não é o Novo Testamento. Se por Novo Testamento entendemos esse livro aqui, se por Novo Testamento entendemos essa aliança entre a criatura e o Criador que o Cristo exemplifica, aí sim, o Evangelho é entendido, o Novo Testamento é entendido como Evangelho, como vida. Mas, às vezes, a gente faz essa confusão. Então, daí a importância de resgatar também o Evangelho nesse sentido. Olha, ele é um modo de viver. Ele é um modo de viver que expressa essa perfeita integração com a lei divina, ou todos aqueles que abraçam o Evangelho, um esforço continuado por cada vez mais se harmonizarem com a lei divina, e com isso construírem um destino mais feliz, né? Libertarem-se das cadeias de suas paixões, do egoísmo, do orgulho, e encaminharem-se de fato para o progresso espiritual, para a iluminação de si mesmos. Então, essa é a ideia mais original de Evangelho, não como o texto, o conjunto de frases, mas, antes de mais nada, um modo de vida que precisa ser, então, incorporado, né? Lembrando, inclusive, que a palavra Evangelho não foi criada pelo Mestre. Era uma palavra, de certo modo, comum ali no contexto romano já. Os imperadores romanos, os Césares, eles tinham também os seus evangelhos. O seu evangelho, o evangelho de César. Porque evangelho, no fundo, significa mensagem, né? Uma boa nova, uma mensagem que era enviada, por exemplo, por César, através dos seus emissários, aos povos que ele conquistava. Então, conquistavam lá um novo povo, o emissário de César dizia, trazemos aqui o evangelho de Roma, o evangelho de César. Né? Então, o evangelho estava associado a essa mensagem que era enviada pelo imperador, pelo rei. E Jesus, então, ressignifica esse conceito e diz, olha, eu também trago aqui, né, o evangelho, eu sou portador também de uma mensagem, mas de um outro rei, né? O grande rei, o rei de todos os reis, que é o Criador, do qual eu sou aqui um emissário. Falo em nome dele, né? Assim como os emissários de César falavam em seu nome. Então, essa, ao mesmo tempo, mensagem e vida se fundem quando a gente fala de evangelho. É uma mensagem que é transmitida pela vida e é uma vida que se faz mensagem. Isso, e aí a gente pode misturar também como a letra estampada ali, e o espírito da letra, né? A letra vivificada, né? O Deus se tornando, se tornando presente em nossas vidas, se conseguirmos enxergar além das letras e a luminosidade que brota na alma das letras, né? Não sei se expressa melhor esse meu sentimento, Arthur, por favor. Sim, o que está por trás da letra, né? Porque o que é a letra? A letra, ela reveste a ideia, né? E a ideia, no fundo, ela bebe lá dos sentimentos daquele que gerou essa ideia, que concebeu essa ideia. Então, no fundo, quando a gente vai desvestindo todas essas camadas no estudo do Evangelho, a gente está buscando chegar lá no coração do Cristo. E, por sua vez, nos fala do próprio Criador, né? Aquele sentimento do Cristo que reflete o próprio Criador, porque é essa escala que o Espiritismo nos mostra. O sentimento é esse molde vibrátil, como diz Aulus, né, de onde se forma o pensamento, a ideia, que por sua vez é traduzida nas palavras que foram registradas nos textos do Evangelho. Então, olha quantas camadas a gente tem. E a gente está buscando voltar lá ao sentimento.
Isso que foi feito de lá para cá, a gente tem que fazer daqui para lá agora. Pegar a letra, traduzi-la com muito conhecimento e raciocínio, mas, acima de tudo, compreender que como que você vai raciocinar sobre o amor e não senti-lo? Então, e aí acho que até o Jung poderia vir para a conversa, que esses sentimentos mais importantes, os pensamentos mais importantes, dificilmente vão ser traduzidos em palavras, mas nossa, fugiu a minha falando em palavras, fugiu a palavra agora, mas em moldes, não é molde que me vem. Arquétipos, símbolos. Símbolos, é uma simbologia, né? Então, os sentimentos, ele vem por símbolo. Você sonha com árvore, essa árvore te traduz um monte de coisa no seu coração. Mas é porque você estava buscando a alma daquela palavra, que não necessariamente é a palavra árvore, né? Então, acho que é por aí. É exatamente o que Narcisa diz para André Luiz no primeiro capítulo do livro Os Mensageiros. Quando, eu vou usar aqui as minhas palavras, né? Mas basicamente ela diz assim: enquanto nós nos engolfamos apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho não nos parece senão um repositório de ensinamentos comuns. Quando, no entanto, se lhe despertam, né, na criatura os sentimentos superiores, ele começa a perceber que as lições do Cristo ganham vida própria e aspectos que antes a nossa inteligência ou simples raciocínio não conseguiam abarcar, porque há toda essa questão da intuição, né, do contar, inclusive, com a inspiração dos bons espíritos que nos abrem campo de entendimento para lições que por nós próprios não conseguiríamos penetrar assim tão fundo. Então, é um esforço que conjuga, claro, o raciocínio, o método, a lógica, mas que deve passar também pelos caminhos do coração, para que a gente realmente se aprofunde no entendimento do texto e não se perca, né, apenas na porta de entrada, quando a criatura se prende só na letra e fica buscando apenas as incorreções aqui e ali, o detalhe da letra. Ela é como se, pensando numa fruta, é como se alguém se importasse só com a casca da banana e jogasse toda a banana fora, né? Você não vai no sumo, você não vai naquilo que está por trás, né? Naquilo que te aponta. Inclusive, Emmanuel, ele fala sobre isso no livro A Caminho da Luz, no capítulo 14, quando ele fala do desenvolvimento do cristianismo, tem um item, o item 3, chamado A Redação dos Textos Definitivos. Porque isso, ao longo dos séculos, especialmente do século XVIII para cá, né? Esse estudo dos textos gera uma série de teorias e tal, e muitos se perdem na forma e esquecem da essência. E Emmanuel fala, então, muitos, ele chega a dizer assim, que muitos sábios materialistas, né, não conseguiram se aprofundar nesse estudo do Evangelho e se perderam nesse processo porque não puderam sentir que a intuição, nesse caso, está acima da razão. E ainda uma vez falharam, em sua maioria, na exposição dos princípios, porque ficaram muito presos apenas a um entendimento, e muitas vezes um entendimento que não leva em consideração aspectos espirituais apenas, né, a materialidade, e por isso ficavam ali presos a essas questões de forma, sem entender e sem buscar esse aspecto mais profundo do sentimento por trás de cada lição e tudo mais. E aí ele segue desenvolvendo isso, né, nesse mesmo trecho, mais adiante ele diz assim: é que portas adentro do coração, só a essência deve prevalecer para as almas. E em se tratando das conquistas sublimadas da fé, a intuição vai marchando à frente da razão, preludiando generosos e definitivos conhecimentos. Então, a razão, sim, uma fé raciocinada, mas a intuição representando esse aspecto do sentimento que deve iluminar essa razão para que ela consiga também transcender a sua limitação ainda muito humana, né? O seu horizonte ainda muito estreito. Nesse seu trecho me ocorreram algumas situações. Primeiro, a Paulo em Atenas, né? Exato. Aquela mesma situação. Eles estavam muito cheios de conhecimento, então não tinha espaço para receber ali Deus, receber o Cristo, enfim. E também a questão e aí nós vamos entrar logo mais, tá? Vamos falar na técnica do estudo do NEB, como que foi, né? No miudinho, aquela coisa toda. Mas a gente está falando da fé raciocinada do estudo, né, que o Espiritismo prega bastante isso, o próprio Cristo, né, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, amai-vos, instruí-vos, eis o segundo, e a gente não consegue conviver
adequadamente sem os dois, né? Caminhando Exatamente. sem os dois. Mas aí a impressão que eu tenho é que temos que estudar efetivamente o Evangelho para podermos compreender e trabalhar na caridade, trabalhar no desenvolvimento do amor, trabalhar no diálogo fraterno, porque aí você vai conseguindo também destampar o coração para que essa linha mente e coração ela tenha uma avenida muito fluida, né? Que elas vão num momento mais lá para frente ela se confunda, ela se envolva num todo. Eu acho que esse é talvez seja o caminho da iluminação, quando mente e coração se tornam um. Mas não seria mais ou menos bacana isso que você fala. Emmanuel, inclusive, tem um texto muito interessante no livro Coletânea do Além, chamado Sentimento e Razão, em que ele diz assim: muito se fala em nosso movimento em fé raciocinada, mas raras vezes se fala em razão iluminada. Porque para que a minha razão realmente tenha mais elementos de discernimento, de apreensão, eu preciso trabalhar também essa sensibilidade do coração que projeta luz na razão, porque senão ela sempre vai estar enviesada, por exemplo, pelo orgulho, pela vaidade, ela sempre vai ter as traves que a impedem de ver com clareza. Por isso os espíritos colocam, né, o próprio Cristo já tinha colocado lá esses dois mandamentos do amor e da instrução, quando ele diz, por exemplo, lá no Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, que é o amar, né? E aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, que é o instruir-se, ou seja, amor e instrução. O Espírito de verdade, nosso modo de ver, é o próprio Cristo, resgata isso: amai-vos e instruí-vos. Então, esses aspectos são sempre trabalhados. No Evangelho segundo o Espiritismo, você tem fé inabalável, é só aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade, mas você tem também fora da caridade numa salvação. Então, sempre esses dois elementos caminham em conjunto. A espiritualidade a nos dizer que a gente precisa conjugar os dois. O servir como escola do sentimento, escola do coração, iluminando o sentimento, para que ele então ilumine a razão, que é o que Kardec vai chamar de maturidade do senso moral. Ele vai dizer que tem muitos que têm muito tempo de espiritismo, muito conhecimento, mas que não penetraram ainda na essência. Por quê? Falta maturidade do senso moral. O que é maturidade do senso moral? É serviço, é humildade, é amor, né? Que é o que Narcisa diz para André Luiz. Enquanto não se desperta o sentimento superior, o evangelho é um repositório de ensinamentos comuns. Né? O indivíduo está preso só em cálculo e raciocínio. Então é preciso conjugar as duas coisas. Analisar, sim, com lógica, com critério, com análise os textos, para a gente não entrar em interpretações ingênuas, para a gente não repetir interpretações do pretérito, né, destituídas da lógica, dos progressos da ciência, para não cair em superstição, mas entender que para alcançar o sumo, o cerne, a gente precisa da escola do coração. E Jesus, não poucas vezes, ao longo de todo o evangelho, convida os seus discípulos sempre a servir ao trabalho do amor, ao trabalho do bem, porque ele sabia a importância disso, inclusive para o se instruir, para que, aliados verdadeiramente à humildade, a instrução não nos levasse ao orgulho, à presunção que nos fecha a razão e que, como no caso lá dos atenienses, impediram eles de ver a grandeza do evangelho, tão cheios de si que estavam, e da presunção dos saberes humanos, dos saberes transitórios terrenos. Né? Então, é preciso conjugar essas duas coisas para que, de fato, a gente mergulhe no Evangelho, nesse universo que o Evangelho nos abre. Muito bem. Eu queria trazer agora aqui, Arthur, para a nossa reflexão, uma questão, né? O espírita não tem o hábito de abrir o Novo Testamento. Tudo bem, nós temos só do Chico aí 500 livros para nos debruçarmos, né? Temos Joana de Anjos, nós temos o Pentateuco kardeciano. Então, nós temos realmente muitas obras, e estávamos até falando aqui antes de entrar ao ar, da disciplina que temos que ter, do método, para podermos não perder tempo mais, não ficarmos mais dormindo em espírito, nos perdendo aqui nas coisas da terra, e realmente caminharmos forte aí na nossa instrução e na evolução do amor também. Mas eu vou dar um testemunho pessoal, já falei disso com você. Eu sou daqueles que, há alguns anos atrás, poucos anos, aliás, eu não conseguia abrir o Evangelho, eu não conseguia interpretar nada,
e fazia aquele coro pela minha ignorância, que isso tudo foi alterado, que foi manipulado, e que então aquilo não é verdade, e ponto final. Fica mais cômodo a gente dar essas desculpas todas e se afastar dessas lições, né? Mas depois, e eu sou muitíssimo grato por isso, pude participar com o Arthur por alguns meses aí do estudo do Evangelho. Nós estávamos estudando a Carta aos Gálatas, de Paulo, e é como se tivesse me tirado, do mesmo jeito que Ananias tirou as escamas dos olhos do Paulo, né, lá em Damasco, o Arthur tirou as minhas escamas aqui dos meus olhos e consegui enxergar, pelo menos parcialmente, claro, dentro do meu nível de entendimento. Comecei a enxergar, me deleitar e auscultar o que é esse Evangelho. E aqui temos um dos livros que foi por você recomendado, Luz Imperecível. Sim. E nos orienta bastante aí nos estudos. Fala um pouco da metodologia do Mildinho, de como que foi criado isso, né? Como você entrou no NEP. Conta um pouco para a gente disso, Arthur. Olha, primeiro eu acho que um ponto importante que você tocou aí, né? O estudo do Evangelho, ele demanda esforço, ele é um processo constante de tirar escamas. Né? Você usou esse exemplo bacana, porque quanto mais você caminha, mais o seu entendimento de fato se abre, mais você ganha em sentimento, mais você ilumina a razão, o discernimento, mais fundo você consegue enxergar. Tem inclusive uma mensagem do Emmanuel que eu gosto muito, está no livro Harmonização, capítulo 7, chamado Entendimento Espiritual, que ele comenta uma passagem muito simbólica do Evangelho de Lucas, capítulo 24, que é aquela passagem dos discípulos a caminho de Emaús. Né, nós temos 2 discípulos caminhando, de repente um anônimo ali se junta a eles e vai conversando com eles, e eles caminhando com ele, e diz o texto que ele vai abrindo as escrituras para eles. Então é muito simbólico, porque depois esse anônimo se revela ser Jesus, né? Quando nós caminhamos com Jesus, as escrituras vão se abrindo para nós. Ou seja, no esforço de servir, no esforço de estudar, no esforço empenhado, o texto vai se abrindo. Então, é trabalho. Então, Emmanuel comentando uma passagem, justamente essa que fala das escrituras que eram abertas, no capítulo 7 do livro Harmonização, que citei, ele diz assim, né, a respeito do entendimento do Evangelho, ele diz que tem muitos que falam que é muito difícil, que isso, que aquilo outro, que reclamam, e que por isso não se dedicam e tal. Aí ele diz assim, em determinado momento, a frases e textos difíceis convém procurar-lhes a extensão, para encontrar-lhes a sabedoria e a beleza. Estudo e observação do Evangelho também constituem trabalho e da mais alta envergadura. Então, estudar o Evangelho é trabalho, é esforço, né? Lá no NEP mesmo, quantos, depois de ver uma palestra, por exemplo, de ver um determinado entendimento, uma interpretação, não acham bacana, muito interessante, mas chega lá e percebe que não tem outro caminho senão o esforço da pesquisa, do trabalho, do compartilhamento ali de ideias, até que a lição vai ganhando contornos e belezas antes, né, que a gente não alcançava, justamente por conta desse esforço. Então é nesse sentido que nasce esse movimento dos NEPs, dos miudinhos, que teve no seu Honório aí, né, organizador dessa obra Luz Imperecível, um dos grandes referenciais, dos grandes protagonistas no movimento espírita brasileiro, muito influenciado naturalmente por Emmanuel, pelo próprio Emmanuel, que foi o inaugurador, digamos assim, desse movimento, que ele também aprendeu já lá com Alcíio, na época lá de Padre Damiano, e isso remonta, na verdade, a processos muito mais antigos de estudo até mesmo das escrituras. Mas no seu Honório nós tivemos aí essa figura muito importante, e depois vem esse movimento do Mildinho, do EMEG, lá em Minas Gerais, estudo minucioso, né, do Evangelho de Jesus, depois os NEPs, que surgem com esse propósito, que é um pouco do propósito, na verdade, é bem essa essência que o próprio Kardec já manifesta no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele se propõe a aplicar as lentes que o Espiritismo dava, nos trazia, as chaves, como ele diz, né, as chaves de acesso ao tesouro do Evangelho, e aplicar, inclusive, conhecimentos também do contexto histórico, cultural. Kardec frisa isso na introdução, na terceira parte, ele fala dessas notícias históricas. Então, a importância de se conjugar esses 2 elementos,
tanto um entendimento mais adequado do contexto, da língua, da cultura, como as chaves do Espiritismo para a gente penetrar o âmago de cada passagem, de cada lição do Evangelho e tirar o conteúdo moral. Então, essa é a grande finalidade do Evangelho segundo o Espiritismo, que os NEPs vão depois replicar e ampliar, né, estudando passagens que, seja por tempo, seja por objetivo da obra, não foram estudados ali no Evangelho segundo o Espiritismo, ou mais tarde a Gênese, também Kardec amplia esse estudo, né, das passagens do Evangelho. Então, é com esse intuito que nascem os NEPs, recorrerem aos elementos que a doutrina traz, as chaves, mediunidade, reencarnação, corpo espiritual, enfim, uma série de elementos que o Espiritismo nos traz e que abrem, né, um novo horizonte de entendimento das lições de Jesus. E também um estudo dos aspectos históricos. Não dá para entender Paulo na profundidade do que ele estava transmitindo se eu não compreender um pouco da sua formação como rabino da época, um pouco da sua formação helênica, ele que estudou filosofia grega também, se eu não entender a sua formação hebraica. Então, não dá para entender determinadas falas de Jesus sem entender o significado de certas expressões naquele contexto, o alcance. Tem um livro, por exemplo, muito interessante, do Kenneth Bailey, As Parábolas de Lucas, em que ele faz um olhar para essas parábolas à luz daquela cultura, né? E é fantástico o quanto as parábolas ganham uma dimensão nova quando você entende os detalhes que estão no texto e que passam implícitos sem a gente olhar para esse detalhe mais cultural, que tem uma finalidade, né? Tirar essa capa, então, dos aspectos culturais para a gente pegar o cerne, que é universal, que é atemporal, que fala para nós nesse tempo, como falava aquela hora, mas que Jesus precisou revestir de um certo aspecto. Então, é com esse mote que surgem esses estudos dos NEPs, dos miudinhos, né? Os nomes não são aí tão importantes, mas para a gente poder chegar nesse cerne, para quê? Para que ele possa, então, ser melhor aplicado na nossa vida cotidiana, né? Inclusive, o próprio Kardec já tinha projetos de ampliar esse estudo dos chamados textos sagrados do Evangelho. Recentemente, inclusive, eu estava vendo o pessoal do Allan Kardec Online, que é um pessoal que está aí com uma série de documentos inéditos, né, de Kardec, que eles descobriram na França, que eles estão soltando aos poucos, manuscritos do próprio punho de Kardec, enfim. E recentemente eles descobriram um manuscrito em que Kardec trazia ali 7 projetos que ele tinha para realizar, né, acerca do Espiritismo, e que ele não chegou a concluir por conta, né, do seu desencarne. Mas um desses projetos era estabelecer concordâncias espíritas aos comentários dos textos sagrados e sua interpretação para o Espiritismo. Isso aqui é as próprias palavras dele, né, traduzidas para o português. Concordâncias espíritas aos comentários dos textos sagrados e sua interpretação para o Espiritismo. Ou seja, o que é isso, senão essa proposta, né, que os NEPs e esses grupos estão agora incorporando? Tem, inclusive, outro texto nesse sentido, só para... muito interessante também, que está na Revista Espírita, de janeiro de 1864. É um artigo chamado Santo Atanásio, Espírita sem o Saber. Santo Atanásio é um dos chamados pais da igreja, ali do século IV, se eu não estou enganado, né? Foi uma personagem muito importante ali no cristianismo nascente, né, naquele período. E ele comenta um texto de Santo Atanásio, que é um texto assim com ideias espíritas, né? Por isso o título é Santo Atanásio, Espírita sem o Saber. E aí, em determinado momento, olha o que Kardec diz. Palavras de Kardec. Com as ideias esparsas contidas na Bíblia, nos evangelhos e nos pais da igreja, sem falar dos escritores profanos, pode constituir-se toda a doutrina espírita moderna. Os comentários feitos desses escritos geralmente o foram de um ponto de vista exclusivo e com ideias pré-concebidas, e muitos só viram neles o que queriam ver, ou lhes faltava a chave necessária para ver outra coisa. Ou seja, com a teologia formada, eles só conseguiam ver aquilo que estava dentro daquele ambiente de pensamento, né? Mas hoje, o Espiritismo é a chave que dá o verdadeiro sentido das passagens mal compreendidas. Até o momento, esses fragmentos são recolhidos parcialmente, mas, olha agora, dia virá em que homens de paciência e saber, e cuja autoridade não poderá ser desconhecida, farão desse estudo o objeto de um trabalho especial e completo,
que projetará luz sobre todas essas questões, fazendo que todos se submetam ante a evidência claramente demonstrada. Ou seja, Kardec já vislumbrava esse estudo dos textos sagrados à luz da doutrina espírita, que viria um tempo em que não só mais fragmentos, não só mais partes, mas esse seria um estudo, né, amplificado, feito aí por muitos corações, para realmente mostrar esse sentido mais profundo. Arthur, é maravilhoso quando a gente consegue enxergar que não são, do mesmo jeito que nós não temos muitas vidas, né? Temos uma única vida com muitas formas, Sim. encarnado ou desencarnado e tal. Existe uma lição do Cristo, que ela começou, é uma aula magna, que ela começou lá para trás, e tem todo um encadeamento, né? Não foi por acaso que vieram lá 400 anos de Cristo, 500 antes de Cristo, lá, os vários filósofos em vários lugares, pavimentando. Veio antes disso ainda, né, Moisés, depois vem Sócrates aqui, Buda para lá, não sei o quê, vem o Cristo, e é uma lição única e perfeita numa matemática, que quando a gente consegue enxergar tudo isso, todo esse encadeamento, o Kardec, né, quando ele foi convidado, sempre se convida, né, a ser aí o codificador, e ele fala, mas e se eu não der conta, e se eu não puder, e se eu recusar, né? Outro fará no seu lugar, né? A aula vai ter que ser dada. E lógico, a gente tem que... Cristo sabe que existem eventuais falências, né, dos seres humanos, ou mesmo daqueles grandes espíritos que quando encarnam pelo entorpecimento da carne, como foi o caso do Saulo num primeiro escorregão ali, quer dizer, tem sempre um plano B e a aula tem que ser dada. Né? O conteúdo tem que ser levado. O conteúdo, né? Tem que ser inclusive nos erros. Né? É uma matemática tão linda que mesmo no erro esse conteúdo está sendo dado. Essa aula está sendo dada. E você mencionou uma coisa muito interessante que para a gente já falar vamos falar da técnica do miudinho, você mencionou assim, quando aqueles dois estavam caminhando com Cristo. Né? Esse é uma das, vamos falar das técnicas, eu não sei se seria essa palavra, mas acho que sim, do quem, onde, quando e como, né? Sim. Então, tudo tem um significado transcendental que a gente tem que, quando a gente tendo essas chaves, a gente vai abrindo essas portas do conhecimento. Então, quando você diz eles estavam caminhando com Cristo, está na questão do como, né? Então, nas passagens do Evangelho, ele estava lá sentado, ele estava subindo, ele estava caminhando, no quando, né, no dia, na noite, assim por diante. Fala um pouco para a gente desses detalhes da interpretação do texto, por favor. Isso é bacana, né? O seu Honório, fica aí a sugestão para quem tiver interesse em entender melhor esse aspecto simbólico. O seu Honório, na introdução do livro Luz Imperecível, ele coloca ali de maneira bem didática, né, esse aspecto. O Emmanuel também, uma questão que eu gostaria de resgatar aqui, no livro O Consolador, mais uma vez, lá na questão 321, faz uma pergunta interessante para Emmanuel. Pergunta, qual a edição dos evangelhos que melhor traduz a fonte original? Daí Emmanuel, ele vai explicando, né, que a própria grafia dos evangelhos já é por si uma tradução, porque Jesus não escreveu nada, então já tem uma primeira filtragem ali dos discípulos que escreveram. Mas ele conclui, eu queria pegar o trechinho final dessa resposta dele, dizendo assim, importa observar que os evangelhos são o roteiro das almas, e é com a visão espiritual que devem ser lidos, pois constituindo a cátedra de Jesus, o discípulo que dele se aproximar com a intenção sincera de aprender encontra, sobre todos os símbolos da letra, a palavra persuasiva e doce, simples e enérgica da inspiração do seu mestre imortal. Então, Jesus, na sua grandeza divina, né, ele passou tanto aquela mensagem mais direta, né, aquelas orientações dele que são claras, né, sobretudo sobre aspectos fundamentais, aí, a caridade, a humildade, os valores morais, mas outras coisas ele deixou, digamos assim, compartimentadas, ele deixou ali na forma de sementes, em potenciais. Aliás, o próprio Emmanuel, na questão do Consolador, mais uma vez, 290, quando ele vai falar das parábolas, ele define as parábolas como sementes divinas. Isso. Que desabrochariam mais tarde. Então, é como se
o evangelho ele fosse um conjunto de sementes que ele vai produzindo na medida em que o indivíduo dedica a essas sementes o cuidado, né? Rega, cultiva, isto é, no estudo, no esforço por viver, por aplicar, aquela árvore vai se desenvolvendo, os frutos vão saindo sempre cada vez mais abundantes de cada passagem. Então, o evangelho tem aquela lição mais direta, mas tem essas lições simbólicas, essas sementes, essas lições aí, nas parábolas de encenação também, a chamada encenação simbólica, né? As parábolas de ação que Jesus trazia, ou seja, a gestualidade do Cristo é também lição. Os locais que ele escolhe para transmitir determinadas lições são também lições. Os tempos, enfim, todos esses detalhes, né? O como. Então, um exemplo, esses dias a gente estava estudando aquela passagem da mulher adúltera em João 8. Né? O fato de Jesus estar ali num primeiro momento agachado, né? Escrevendo na terra, ele está ali puxando toda aquela atenção que estava voltada antes para a mulher adúltera, ele puxa para ele, depois ele se levanta, e aí quando ele se levanta, ele fala, ou seja, ele se ergue ao seu patamar, à sua autoridade moral, lança a lição, depois ele desce novamente, como a dizer, se oculta, para também não tripudiar sobre né, a lição que ele havia dado e que os outros sentiram a fundo, enfim. Então, toda a gestualidade de Jesus é também lição. Né? O fato de, no Sermão do Monte, ele subir no monte, assentar-se para transmitir a lição, a passagem da tempestade acalmada, ela é toda ela uma lição simbólica, tudo isso nos fala de realidades que, quando a gente vai desvestindo a forma, quando a gente vai desvestindo o caráter temporal, espacial, daquilo que aconteceu há 2000 anos atrás e vai alcançando o caráter atemporal, universal, do que está por trás da lição, que se aplica em todos os tempos, a gente vai alcançando. Então, essa lição mesmo que você trouxe como exemplo. Você tem ali discípulos que estão se afastando de Jerusalém, encaminhando-se para Emaús. E eles estavam angustiados, estavam aflitos, porque o fato se deu logo após a crucificação de Jesus. Então, aí a gente já vai construindo a cena, né? E entendendo o sentido simbólico. Você tem corações que, diante de horizontes difíceis, estavam angustiados, ou seja, estavam afastando-se de Jerusalém, que no contexto do evangelho tem um símbolo, é a cidade da paz, a cidadela da paz. Então, encaminhar-se para Jerusalém é encaminhar-se para uma comunhão mais profunda com Deus. Afastar-se de Jerusalém é afastar-se dessa comunhão íntima que gera paz, que gera harmonia. Mas você tem, então, um Cristo anônimo que se aproxima desses discípulos. E então vai conversando com eles e vai até conduzi-los, levá-los a uma hospedaria. E só depois ali de deixá-los numa hospedaria que ele desaparece. Né? Depois de conversar com eles, de alimentar, de partir o pão com eles, ele desaparece. Então você tem ali o fato que aconteceu há 2000 anos, 2 discípulos aflitos, angustiados, afastando-se de Jerusalém, que foram alcançados por Jesus, anônimos, levados a uma hospedaria. Mas agora ressignifica isso. Rompe as barreiras, né, do espaço e do tempo em busca do sentido espiritual da lição. Todos os discípulos que se afastam desse caminho da paz, que pela invigilância, por uma série de fatores, se afastam desse caminho da paz, o Cristo anônimo os vai buscar. Como? Através dos benfeitores espirituais que ele envia para orientá-los, através de um amigo, através de um livro, através de uma circunstância, o Cristo anônimo nos busca e nos convida novamente à hospedaria da paz, da confiança e, né, partilha conosco desse pão da esperança, desse pão da fé, se nos dispusermos com ele a caminhar. Então, a partir de um fato ali histórico, de um acontecimento, você começa a tirar desdobramentos espirituais que se aplicam à sua vida hoje, né? É o evangelho vivo e prático hoje. Essa ideia que o seu Honório, né, traz para nós, que Emmanuel aplica nos seus comentários a todo momento, e que a gente vai desenvolvendo quando vai ganhando intimidade com esse estudo espiritual do evangelho. Nossa, então, nessa tardezinha de frio que nós estamos, quando você estava mencionando tudo isso, e com o calor da emoção que você fala com o coração, né, vai agasalhando os nossos corações, iluminando nossas almas. Por quê? É exatamente isso que me tocou, né, quando eu fiz lá os estudos com você.
vocês aí que estão nos assistindo, né, essa passagem de Emaús, quantos de nós, né, e eu vou me incluir nisso, tinham já percebido esta outra interpretação, essa interpretação mais profunda, ou mais elevada, mais espiritual e mais eterna, né? Porque a outra era uma passagem histórica. Sim. E essa mensagem, ela vai servir para aquele tempo, agora 2000 anos depois, para daqui a 2, 3 mil anos, e para o marciano também. Quer dizer, para todos os lugares. Para quaisquer outros mundos. São verdades eternas que porque não falam para mentes, falam para as almas, falam para os, né, mas falam para os corações, mas, né, é muito bacana isso. E aí tem também o quem, né? Os fariseus, os coxos, que são os aspectos próprios, né? Então, os paralíticos de alma. Então, Cristo falou para os cegos, né, para aqueles que não estavam conseguindo enxergar todas essas verdades. Então, todas as lições, elas têm essa conceituação mais transcendental, né? Inclusive, amigo, né, você falou aí do calor, do aquecer-se. Lembrando a própria passagem de Emaús, os discípulos, ao final, né, quando eles percebem que era Jesus, eles chegam a comentar: a gente não sentia um calor no coração enquanto ele explicava para nós as Escrituras? Porque isso era até uma coisa da tradição da época dos sábios que estudavam a Torá, né? Eles diziam que, falavam desse fogo, né, no coração, desse calor no coração, quando o estudo ali era profundo, né, a inspiração, eles sentiam esse calor no coração. E é o que a gente vai sentindo quando caminha com o Mestre e quando o Evangelho vai ganhando essa vida, essa dimensão nova para nós. É um calor que nos envolve, que representa tanto o acolhimento, mas também um calor que representa, né, impulso, estímulo para realizar, para transformar, para fazer. Paulo vai dizer: Deus é um fogo, né, consumidor, é um fogo devorador, ou seja, é algo que consome as nossas impurezas e que nos impele. O amor do Cristo nos constrange, diz Paulo, que nos impele a sair do lugar. Então, essa caminhada, ela nos leva a isso. E aí a gente vai percebendo esses elementos, né? As 4 perguntinhas fundamentais. O como, então, a gestualidade de Jesus e tal. O quando, né? Se é uma fala à noite, por exemplo, Nicodemos busca Jesus à noite, né? Enquanto o encontro de Jesus com a samaritana é sol a pino. Então, o que representa esse fato de Nicodemos buscar a noite, né? A noite da dúvida em que Nicodemos estava, né? A noite ali ainda dos preconceitos humanos, ele não queria ser visto, né, junto de Jesus. Então, tem esses detalhes do quando, tem os detalhes do como, do quando, que a gente já falou, tem o quem, né, que é outro aspecto fundamental também, a nossa identificação com os personagens, a nossa identificação, enxergar esses personagens vivos em nós, né? Quantas vezes não vejo Pedro vivo em mim na negação? E a partir disso, entender como Pedro ressignificou aquela negação, né? Como Jesus o ensinou a ressignificar aquela negação, com as 3 afirmações posteriores. Quantas vezes eu não vejo Saulo vive em mim no orgulho, né? na imposição, e ver como trabalhar isso, Madalena, enfim. Há sempre 2 planos principais de entendimento do Evangelho. Uma aplicação coletiva, pensando a humanidade, pensando o plano exterior, por exemplo, as parábolas, né? Ou a separação do joio e do trigo. A gente pode pensar em termos do processo regenerativo da terra, os espíritos que ficarão, os espíritos que serão levados, mas eu também posso pensar no plano interior, o joio e o trigo em mim, a separação diária que eu preciso fazer. Então, existem esses 2 planos que denotam aí também esse quem, né? Que, aliás, no Luz Imperecível aqui tem o joio e o trigo muito bem explorado aqui pelo seu Honório, o grupo dele que estava estudando, né? Exatamente. O Luiz, ele nos pergunta aqui, eu nunca percebi esse conceito, mas os discípulos, para escrever esse formato, né, tão eterno, estavam monitorados, ou, melhor dizendo, né, eles estavam intuídos por espíritos superiores, pelo próprio Cristo? Não é a pergunta dele, mas estariam intuídos? Voltamos aqui a Emmanuel, naquele capítulo 14 do livro A Caminho da Luz, item 3, a redação dos textos definitivos. Olha o que Emmanuel diz aqui em determinado momento, né? Aqui, ó. Nesse tempo, quando a guerra formidável da crítica procurava minar o edifício imortal da nova doutrina,
Os mensageiros do Cristo presidem a redação dos textos definitivos. Então, os espíritos, os mensageiros do Cristo, presidem a redação dos textos definitivos com vistas ao futuro, ou seja, já vislumbrando que mais tarde nós teríamos mais elementos para se aprofundar, para nos aprofundarmos nesses textos. Não somente junto aos apóstolos e aos seus discípulos, mas igualmente junto aos núcleos das tradições. Né? Porque esses textos, os que nós temos acesso hoje, né, o Evangelho de Mateus, né, ele não é aquele primeiro texto só de Levi lá, é aquele primeiro esqueleto lá que Levi traz, mas incorporado também, né, dessas tradições que foram sendo trazidas e foram sendo definidas na formação desses chamados evangelhos, sejam os sinóticos, seja o Evangelho de João. Então, a gente percebe aqui, Emmanuel dizendo, existia né, você imagina, era importantíssimo que esses ensinamentos chegassem à posteridade. Então, houve todo um cuidado da espiritualidade na preparação, na formação desses textos. E hoje, né, com os estudos, a gente consegue voltar lá mais aos manuscritos, com uma série de estudos, né, em relação aos manuscritos, que se deu principalmente do século XVIII, XIX em diante. A gente consegue ir mais fundo nesses estudos mais históricos, mas, sobretudo, fixar-se nesses aspectos aí espirituais do texto, percebendo que existia, sim, uma orientação, uma condução, não só nos textos dos evangelhos, como também nos textos das cartas, por exemplo. Né? O Emmanuel vai dizer no Paulo e Estevão, as cartas de Paulo provinham da esfera do Cristo, sob a tutela de Estevão, mas as ideias, o cerne ali, também tinha essa condução, essa tutela e essa inspiração. Então, são aspectos importantes, e das perguntinhas lá fundamentais, eu esqueci de falar do onde, né? O onde também sempre traz lições muito interessantes. O fato de Jesus estar no mar, o fato dele estar num monte, enfim, a gente vai tirando lições, aspectos simbólicos, todos esses detalhes na medida que a gente vai ganhando intimidade com o texto. Maravilha. Nessa questão da carta do Paulo, inclusive, o Cristo acho que foi textual, né? Porque quando o Paulo estava lá triste por não conseguir chegar às comunidades, ele fala, acredite mais no poder do Espírito, e eu deixarei Estevão ainda mais próximo de ti e o inspirarei para escrever as cartas. Quer dizer, o Estevão era um médium de Cristo para transmitir as cartas para o Paulo, que, por sua vez, nos transmitiu como médium também direto de Cristo, né? Assim como o Emmanuel foi médium das esferas superiores em nos trazendo esses estudos sobre o Evangelho, e o Chico foi o seu médium aqui no plano material. O Emmanuel, no fundo, foi médium desse pessoal, né? Inclusive, exatamente, na época da escrita do Paulo Estevão, né, o Lúcio tem mensagem nesse sentido, falando de seminário, por exemplo, com Paulo, na região espiritual de Pedro Leopoldo. Então, esses espíritos estavam ali envolvidos com a obra Paulo Estevão, e certamente, muito certamente, o próprio, né, Lúcio fala isso, que Paulo acolheu o Públio Lentulus como uma espécie de pupilo seu desde aquela época da desencarnação como Públio Lentulus. Emmanuel vem sendo um médium, né, do médium ali. E Chico materializou isso para nós no plano aqui dos encarnados. Arthur, eu não tinha ainda pensado nisso, né, mas nessa nossa conversa me vem que aí nós temos aquela questão do trabalho em equipe, né, que Cristo nos orienta sempre a fazer. Existe a equipe, vamos dizer, mais horizontal, né, que estamos aqui tendo que ajudar os outros, mas também tem essa equipe na vertical, né, nós nunca estamos sós, então tem todo um emaranhado que depois a gente vai ver que é tudo uma coisa só, que aquela luz que está chegando lá de cima, ela vai passando por esferas para não cegar aqueles que estão lá embaixo, aqueles nós que estamos lá embaixo, e aí vai dando nuances diferentes, mas é sempre uma mesma lição, na horizontal, na vertical, o que quer que seja. É bacana isso, essa ideia que você apresenta, porque os NEPs e todos os grupos similares surgem com esse propósito de compartilhamento, né, de esforço compartilhado, de pesquisas, de partilhar visões e resultados dos esforços. Então, um esforço aí horizontal, mas sempre, né, onde quer que dois ou mais se reúnam para estudar as suas palavras, né, ele estará no meio deles, como? Através dos seus mensageiros, dos seus benfeitores, que ele envia sempre para nos inspirar e nos intuir. Então, o estudo do Evangelho é isso, é esforço na horizontal e esforço na vertical. Eu estou até arrepiado aqui, Arthur. Nosso café da tarde, ele tem tido uma característica.
tem sempre aquele gostinho do quero mais, sabe? Porque é sempre uma conversa onde todos estão participando, né? Os nossos internautas aqui, os convidados são sempre muito especiais, e a conversa flui muito gostosa. Mas, infelizmente, nós temos aí as nossas regras, e chegamos a 1 hora, chegamos agora às 18 horas, e eu gostaria que você... eu digo isso, infelizmente, que eu gostaria de permanecer aqui, mas está denotando aqui o meu apego, que a gente tem que ser desapegado, né? E que o trabalho persista. Então, vamos lá. Prossiga, não persista. O trabalho prossegue em outras esferas. Faz as suas considerações finais, por favor, mas eu gostaria de permanecer aqui por mais pelo menos 1 hora, mas não podemos. Bom, primeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, né? Uma alegria estar aqui junto a um amigo tão querido, que partilha conosco desse processo aí de estudo, de caminhada do Evangelho. O nosso abraço a todos que estiveram aqui, a gente foi lendo os comentários, as participações. Esperamos que essa nossa conversa aqui possa estimular cada um a entrar de fato nesse caminho, né? Como Alcione define mesmo o Evangelho, um vasto caminho ascensional, a cujo fim não alcançaremos, ou o fim não atingiremos, sem o entendimento e aplicação de todos os detalhes. Isso é o Evangelho, é entrar num caminho, numa caminhada com Cristo, que vai nesse processo nos abrindo cada vez mais as Escrituras, é entrar num caminho que não se limita a essa presente encarnação, é entrar numa jornada para a eternidade, que possamos juntos, nos dando as mãos, favorecer esse nosso processo de entendimento, né? Estimular uns aos outros para que avancemos cada vez mais e que possamos sempre contar com aquele que vai à frente, nos abrindo caminhos e nos estendendo as mãos para que possamos, juntos com ele, alcançar, enfim, a nossa libertação, a nossa redenção e estarmos cada vez mais próximos do Pai, que é o objetivo maior de todos nós. Isso aí. Bom, pessoal, sábado que vem nós temos um encontro diferente. Nós vamos estar em 3 aqui, viu, Arthur? Eu, bacana. A Virgínia e o Adilson. Nós 3 que trabalhamos fisicamente já, não estou nem falando em espírito, não, hein? Fisicamente desde o milênio passado. Estamos juntos há mais de 20 anos, então desde o século passado aí. Mas espiritualmente talvez até há mais tempo. E nós vamos falar, a Virgínia, ela fez um curso, Arthur, ela fez um grupo de estudos ali no Verdade e Luz, do livro Perispírito. Bacana. Do Zimmermann. É um senhor livro. Pra você ter uma ideia, demorou quase 3 anos. Então, nós vamos falar um pouquinho de perispírito, tá? Eu agradeço a todos os internautas e muita gratidão, viu, Arthur, por você ter aceitado o nosso convite aí. E espero que a gente possa conversar mais vezes com esses assuntos que nos traz tanta luz e tanta paz no coração. Uma boa noite, Arthur. Boa noite aos internautas.